Meus queridos amigos, no vídeo de hoje vamos dar uma analisada aqui na Copel, empresa do setor elétrico. Será que as ações estão realmente baratas? Vale a pena? Não vale a pena? E os dividendos da empresa? O que esperar dos dividendos para os próximos anos? É uma empresa que muitos de vocês sempre me perguntam a respeito, tem muita dúvida. Por isso eu resolvi trazer a Copel aqui para o nosso terceiro vídeo desse quadro que é novo aqui no canal, o check-up geral de ações. Quem já é de casa já senta o dedo no like aqui, sem miséria. Esse é um vídeo no qual eu faço um check-up das ações analisadas através de alguns indicadores importantes, margens, rentabilidade, endividamento, dividendos, preço, etc. Também já aproveito para dar uma comparada também com as principais empresas da Bolsa que atuam no mesmo setor, no mesmo segmento. O objetivo desse quadro é explicar os principais indicadores e fazer uma análise mais quantitativa na prática com vocês, do jeito que vocês gostam, vocês que mandam aqui. Então, independente da empresa, você vai aprender ferramentas muito úteis para analisar outras ações que você investe ou está pensando em investir, pensando em analisar, enfim. Quem não está inscrito aqui, já aproveite para clicar no botão vermelho aqui embaixo onde está escrito inscrever-se. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, nem uma análise extremamente aprofundada sobre a empresa. Já aproveita também e comenta o nome da empresa, o ticker da ação que você quer ver no próximo check-up geral de ações aqui no Valor em Ação, beleza? Vamos ter toda semana pelo menos 2 vídeos nessa pegada. Na descrição aqui embaixo tem os links para você ver os primeiros vídeos dessa série sobre outras empresas. Mas hoje vamos de Copel. Para quem ainda não conhece essa digníssima empresa, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Se você já conhece a Copel, você pode pular para o próximo tópico do vídeo. Tá tudo na descrição aqui embaixo, bem detalhado para você, mas é bacana falar sobre a empresa assim, falar sobre isso. A Copel é a Companhia Paranaense de Energia. Se você não sabe, é a maior empresa do estado do Paraná, foi criada em outubro de 1954, com controle do estado. Abriu seu capital no mercado de ações em 1994, em julho de 97, ela se tornou a primeira empresa do setor elétrico brasileiro listada na Bolsa de Valores de Nova York e a partir de maio de 2008, as ações da Copel passaram a integrar oficialmente o nível 1 de governança corporativa da nossa Bolsa de Valores, o que é muito bom. Ela atende diretamente mais de 4,5 milhões de unidades consumidoras em 394 municípios, 1.103 localidades, distritos, vilas, povoados do estado do Paraná. A estrutura da Copel, ela compreende ali um parque gerador próprio, com mais de 30 usinas próprias, 11 participações, 93% da geração de energia da empresa é proveniente de fontes renováveis, como hídrica e eólica. Isso dá mais de 4% de toda a energia gerada no Brasil, no segmento de transmissão. Ela tem um sistema formado por mais de 4.000 quilômetros de linhas e 45 subestações automatizadas. A empresa opera também um sistema de distribuição muito grande, com mais de 200.000 quilômetros de linhas, a terceira maior do país, 362 subestações automatizadas. Tudo isso aqui eu tirei do site de RI da empresa, é bom sempre você dar uma olhada lá. E como sempre no nosso check-up a gente começa pelas margens. Aqui eu dou uma olhada nas margens bruta, operacional e líquida. A relação entre o resultado bruto e a receita líquida já diz justamente qual que é a margem bruta da empresa, que no caso da Copel é de 19,93% atualmente, mais ou menos em linha com a média histórica da empresa. Depois que as despesas operacionais são deduzidas, a gente chega no EBIT, no resultado operacional. No caso da Copel, a margem EBIT é de 19,2% e, por fim, depois de deduzir todos os custos, despesas financeiras, impostos, a gente tem a última linha do DRE, que é o lucro líquido, e de posse de todas essas informações aqui, dá para a gente calcular a margem líquida da empresa, que é de 13,7% atualmente. Olhando para o endividamento, tá? É muito bom você verificar o indicador de dívida líquida sobre o EBITDA. Então a gente consegue ver que a empresa ela tem um endividamento saudável, bem controlado também, dívida líquida, né, sobre EBITDA de 1,3, um endividamento controlado. E vale a pena lembrar que o endividamento da empresa tem um impacto, inclusive, na distribuição de dividendos que ela vai conseguir, né, fazer para o acionista. Muita gente questionou o fato dela ter distribuído mais dividendos do que deveria, pelo fato do governo ter, entre aspas, interferido, fazendo com que a empresa distribuísse o máximo possível de dividendos, porque o governo estava precisando de dinheiro. Mas vale lembrar que, mesmo que o governo queira, ele consegue fazer sim, mas ainda existem limitações hoje. A nova política de dividendos prevê a distribuição de até 65% do lucro líquido, né, desde que inferior ao fluxo de caixa operacional disponível,
conforme você pode ver nessa imagem. Então, quanto maior a alavancagem, menor tende a ser a capacidade da empresa de distribuir dividendos, o que faz sentido. Por isso, não espere esse dividend yield de mais de 17% atualmente de forma recorrente. Muitos eventos impactaram os resultados da empresa, eventos que são não recorrentes, como eu falei, né? E segundo os próprios diretores, o patamar de alavancagem ótimo para a companhia é entre 1,5 e 2,7 vezes. Portanto, apesar da Copel ter um nível de alavancagem hoje de 1,3 vezes, como eu falei, se eu considerar um payout de 50% do lucro líquido ajustado e um lucro igual ao de 2021, sendo extremamente conservador aqui na projeção, a gente está falando de mais de 1,4 bilhão em proventos, o que daria um dividend yield de mais ou menos 8%. Considerando o payout de 65%, aí sim teríamos um dividend yield de 10% ao ano. Esse sim é um dividendo que a gente poderia considerar bem mais sustentável e recorrente do que os atuais mais de 17%, né? Mais de 10% ao ano. O ROI da Copel, ele é o retorno para o acionista, ele é de 16,24% hoje. O ROI é calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido, que é justamente o capital do sócio, né? O capital que pertence ao sócio do ponto de vista contábil. Por isso a gente diz que dividindo o lucro pelo patrimônio líquido, a gente tem um retorno do ponto de vista do acionista. Não é uma empresa que deve apresentar um crescimento acima da média, principalmente em termos de reais, eu acredito que não, mas está descontada e pelo preço atual pode sim representar uma boa relação de risco e retorno para o investidor. PVP de 0,9, P sobre L de 5,51, EV/EBIT de 5,82. Quando a gente está falando de empresa do setor elétrico, o que é importante a gente analisar? Na parte de geração hídrica, é sempre bom ficar ligado no cenário hídrico, no risco hidrológico em geral, na capacidade da empresa também de enfrentar cenários adversos. A Copel ela tem essas características, na minha visão, na minha humilde opinião. Em transmissão, é bom ficar de olho na TIR, na taxa interna de retorno implícita dos projetos e também na capacidade de execução e entrega dos projetos da empresa. A Copel também tem qualidade nisso. O Goldman Sachs afirma, inclusive, que o banco enxerga a Copel negociando atualmente a um nível de taxa interna de retorno implícita de 12,13%, melhor e mais atrativa que a média do setor. O banco de investimento também reconhece que a empresa se beneficia por ter um portfólio diversificado em distribuição, geração e transmissão, ou seja, ela atua de forma integrada no setor e com isso ela consegue mitigar os riscos do setor ao longo de toda a cadeia de geração de energia, entendeu? Então, mais recentemente, com o ponto negativo da Copel, a gente tem a Lei 14.385/2022, que foi sancionada no final do mês de junho desse ano, que deve ocasionar a devolução de valores ali de PIS, PASEP, COFINS, recolhidos a mais pelas prestadoras de serviço de distribuição de energia elétrica. A Copel também presta esse serviço. Então, essa nova lei ela vem para determinar a devolução desses créditos tributados aos consumidores, de acordo com a nova lei, o ICMS cobrado nas distribuidoras ali de energia elétrica. Ele não deve compor a base de cálculo do PIS, PASEP e COFINS incidentes sobre as tarifas, e isso habilitou as distribuidoras a receberem uma restituição bilionária da União, mas o Supremo entendeu que esses valores pertencem aos consumidores e não as empresas, então tem que devolver. Esse é um ponto que traz mais risco para a tese da Copel e de outras empresas expostas ao segmento de distribuição. A Light, por exemplo, também deve se prejudicar muito com isso. Desde então, a Copel já efetuou o repasse para os consumidores por meio de reduções nos reajustes tarifários homologados pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, recentemente. A administração da Copel avalia as medidas cabíveis ali, inclusive judiciais, para conseguir mitigar os impactos dessa questão. E agora é hora de quem veio até aqui comigo, até o final do vídeo, comentar aqui embaixo, hashtag até o final, quero ver, né? Só os fortes ficam comigo até o final do vídeo, esse é um costume aqui no Valor em Ação, né? Se você é novo, você não sabe, mas sim a galera que marca a presença até o fim do vídeo, sempre deixa o comentário aqui, hashtag até o final, quero ver se você é forte. Deixe comentário aí e fazendo algumas comparações rápidas com empresas do setor, a gente tem Copel, Energias do Brasil, Eletrobras, CEMIG. A Copel acabou levando a melhor aqui de acordo com os indicadores que a gente viu no vídeo, principalmente por conta dos indicadores de valuation, o que não significa que ela seja a melhor empresa dentre essas quatro especificamente. Na verdade, eu vejo todas como opções dentro de uma carteira diversificada
no setor elétrico, que é um setor que eu gosto muito, que tem previsibilidade, que paga dividendos, mas para fazer uma análise mais bem feita seria preciso ir mais a fundo nas demonstrações financeiras. É muito importante, né, entender pelo menos o básico das demonstrações financeiras se você quer ser um bom investidor no mercado financeiro e na Bolsa de Valores. Nos 10 mandamentos do investidor de sucesso, eu ensino todo o passo a passo com aulas sobre análise fundamentalista mais avançada, análise vertical e horizontal das demonstrações de resultado do exercício. Eu explico o balanço patrimonial, a DRE, a demonstração de fluxo de caixa, todos os indicadores, tudo certinho ali, bem no detalhe. É um treinamento muito bacana para quem quer de fato aprender a investir de forma independente e eficiente e inteligente. Então clica no primeiro link na descrição, conheça os 10 mandamentos do investidor de sucesso. Fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Valeu!